Olá, meus amigos dentistas! Língua geográfica você pode saber o que é, mas o seu paciente não sabe. Boa noite, pessoal! Se hoje é terça-feira, então é dia da gente fazer live aqui e orientar aí sobre diagnósticos assertivos, né? E conversando com vários colegas dentistas, fala, Adriana, fala um pouquinho sobre diagnóstico em mucosa oral, né? A gente sempre está conversando sobre a parte de dentição, né? Sobre abscessos, endo, pólipo pulpar, quais são os exames que a gente utiliza para fazer diagnósticos diferenciais, exame de dente, mas a Adriana fala mais um pouquinho sobre lesões de mucosa, porque a gente tem avaliado muitos pacientes e a gente deixa de perceber. E como eu coloquei no post hoje, eu coloquei a imagem e vários colegas foram bem assertivos só pela imagem que se tratava de uma língua geográfica, uma lesão muito comum da gente acolher nos nossos pacientes no dia a dia. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre a lesão, sobre a língua geográfica e como que a gente faz para ajudar o nosso paciente, a orientar o nosso paciente, já que é uma lesão tão comum da gente observar. E é muito importante, tão importante quanto a gente saber fazer o diagnóstico de língua geográfica, é a gente também fazer diagnósticos diferenciais. Sim, trata-se de língua geográfica, não é um caso, por exemplo, de uma lesão aftosa por trauma, por mordida na língua, que também pode ser confundido. Não é o caso, por exemplo, de uma cândida, né? Lesões de cândida, que às vezes também pega o dorso da língua. Então, tão importante quando a gente fazer o diagnóstico, né, é a gente também orientar o nosso paciente sobre essa alteração que ele apresenta, tá bom? Gente, vou checar aqui como que tá a internet. Gente, deu uma pausadinha aqui só pra gente ver se a nossa internet estava com conexão, que hoje aqui a gente teve algumas quedas de conexão, fiquei até preocupada aí em relação à nossa live de hoje, tá bom? Então, a língua geográfica, até a gente colocou um post hoje, vou colocar aqui, ele é uma alteração comum da gente acolher e a gente pode observar, inclusive, em crianças. Então, tem muitas mamães que chegam até o consultório preocupadas. Adriano, o que está acontecendo na língua desse menino, que ele está apresentando essa alteração e ele não está se alimentando bem, tá? A língua geográfica, ela tem a sua característica, como a gente conversou, é de fácil diagnóstico, mas ela, quando é a primeira manifestação, principalmente em casos de crianças, elas causam alguns desconforto, tá? Eu vou deixar essa imagem porque ela descreve com muita clareza, com muita nitidez, o que é uma língua geográfica. A língua geográfica, ela é muito fácil de ser diagnosticada, né? A gente colocou um post, então vários colegas dentistas identificaram com bastante facilidade que esse caso clínico sim se tratava de uma língua geográfica, tá? Então a gente fica muito tranquila porque fazer o diagnóstico da língua geográfica, ele é de certa forma bem fácil, bem tranquilo de fazer, porque o diagnóstico é clínico, ou seja, você precisa avaliar o seu paciente e você precisa conhecer quais são as características da língua geográfica, também é conhecida como glossite migratória, né? Eritema migratório. E por que esse nome geográfico ou migratório? Porque ele muda de região. Numa manifestação da língua geográfica, ela pode pegar o lado esquerdo do dorso da língua, numa segunda manifestação ela pegar o lado direito, então ela migra de regiões. Então, por isso que ela tem
esse nome, ela é considerada língua geográfica ou língua migratória, tá? E a gente, além disso, a gente precisa conhecer, porque como a identificação, o diagnóstico é puramente clínico, a gente precisa bem conhecer quais são as características dessa lesão para a gente não confundi-las e saber sim fazer um diagnóstico assertivo, né? Um diagnóstico e fazer o diagnóstico diferencial dentro de outras lesões, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Rony. Oi, Olide Castro. Oi, Dalila. Tudo bem, gente? Sejam todos. Oi, Suelen. Seja muito bem-vinda, tá bom? E aqui, uma das características, então, a característica clínica da glossite, ela é essa lesão eritematosa, ou seja, ela é avermelhada, ela apresenta um contorno bem definido, essa margem esbranquiçada ali ao redor. E essa região eritematosa, gente, ela é despapilada. Por isso que alguns pacientes sentem desconforto quando tem a manifestação da língua geográfica, tá? Mas clinicamente ela é fácil de ser identificada. O que a gente precisa entender é se o meu paciente ele tem ou não sintomatologia dolorosa diante o quadro de língua geográfica. Porque o que vai, bom, eu já sei o diagnóstico, tá? Então, o meu paciente é um paciente sintomático ou um paciente assintomático? Ele sente desconforto ou não quando ele tem a manifestação da língua geográfica, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aí. E o que eu mais queria orientar vocês hoje, gente, nessa live, é porque a língua geográfica, ela é tão comum da gente encontrar e ao mesmo tempo o paciente às vezes já se acostumou com aquilo, ou o paciente vai chegar surpreso te falando da lesão. E aí a gente vai ter várias situações. Então vamos trabalhar na situação primeiro que o meu paciente chega no consultório e ele veio que a queixa principal é essa alteração que ele está apresentando na língua. Então, se o meu paciente já veio em busca de um tratamento, porque ele não sabe o que é, possivelmente essa lesão está causando um desconforto a ele, uma preocupação. E eu já acolhi casos de pacientes que estavam preocupados por achar que se tratava de alguma lesão de câncer, alguma neoplasia. Então veja bem a importância da gente avaliar e orientar esse nosso paciente. Oi Camila, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre a língua geográfica, né? Tão comum da gente observar. Hilária, seja muito bem-vinda também. Então, a gente pode ter a primeira situação onde o meu paciente veio em busca de um acolhimento, de um tratamento, porque ele está na dúvida. O que é isso que está acontecendo na língua? Ou da minha criança, ou na minha própria língua. Então, é importante que a gente saiba avaliar, fazer o diagnóstico com tranquilidade, mas principalmente orientar o nosso paciente. O que é essa língua geográfica? Qual que é a origem? Né? Se ele está com sintomatologia dolorosa, o que ele vai fazer? Orientar esse paciente que essa língua geográfica, ela não tem cura. Então, tudo isso a gente vai conversar, tá? Nessa situação. E oi Lara, boa noite para você também, seja bem-vinda à nossa live. E a gente precisa conversar numa segunda situação. O paciente chega para um exame clínico de rotina ou ele chega procurando você com outra queixa. Ele nem percebeu que ele tem essa alteração na língua, tá? Ele veio com outra queixa, uma dor, uma sensibilidade, uma cárie para restaurar, uma profilaxia para fazer. Só que quando você vai fazer o exame clínico no seu paciente, claro, além de você dar toda a atenção à queixa principal dele, você vai observar para o João e falar assim: João,
você já observou que você tem essa alteração na língua? Aí você pega o espelho, mostra o João e fala, João, você já observou que na sua língua tem essa área mais avermelhada? Você sente algum desconforto? E na grande maioria das vezes o João responde, olha, doutora Adriana, eu nunca tinha observado não. Eu nunca tinha me chamado a atenção. Então, duas coisas você já observou. Que o João tem língua geográfica, porque é de fácil diagnóstico, né? Como a gente já conversou. E que é assintomático. Só que o João não sabe nada da língua geográfica. Então, é um momento de você, colega dentista, gerar autoridade, credibilidade a esse paciente que está aí na sua cadeira. Você precisa pegar um espelho, mostrar para ele, falar que aquela lesão que ele está apresentando na língua é uma língua geográfica e tem esse nome porque ela pode mudar. Você lembra, João, se você já teve em outras situações? Agora que a senhora está falando, eu lembro. E você pergunta, João, quando está assim, se você come um abacaxi, se você come frutas mais ácidas, ou uma pipoca, ou uma comida mais condimentada, você sente algum desconforto? E aí você vai apresentar ao João o quadro de língua geográfica. Gente, vocês não têm ideia, colega dentista, como que isso gera uma conexão, uma credibilidade, uma autoridade para você. O João nunca tinha percebido que tinha aquela lesão. E agora você mostrou, apontou e tranquilizou o João. E o João vai começar a perceber que realmente quando ele tá com essas lesões, ele vai comer um abacaxi, ele sente um desconforto, mas ele não entendia por quê. O João vai entender que se ele comer uma Ruffles, uma batata, ele vai sentir esse desconforto. Então é muito importante que a gente oriente o nosso paciente. Quem aí já observou, fez o diagnóstico e comentou com o paciente sobre o quadro de língua geográfica? Me conta aí. Oi, Kátia, boa noite. Oi, Jéssica e Lara. Gente, fixar. Enquanto isso que eu bebo uma água e fixo aqui o nosso tema. Me conta aí, quem consegue diagnosticar com facilidade língua geográfica e quem passa as orientações necessárias para o paciente que nem sabia que tinha essa língua geográfica? Hoje a gente veio para fechar um diagnóstico, né, de língua geográfica, mas principalmente orientar a vocês, colegas dentistas, a importância do paciente ganhar consciência que ele tem essa alteração. E muitas vezes ele vai começar a entender muitas situações que acontecem no dia a dia e aí ele vai observar, bem que a doutora me falou, bem que o doutor Júlio comentou comigo que quando eu como essa pipoca, quando eu como essa batata, como eu como esse abacaxi, nossa, minha língua tá pinicando, ela tá sensível, mas é porque, olha só, olha, ele bota a língua no espelho e vai lá, eu tô com a manifestação danada daquela língua migratória, língua geográfica, aquele nome esquisito que o doutor comentou comigo. Então é importante que o paciente conheça, saiba e entenda o que é língua geográfica, tá bom? Em algumas situações, gente, normalmente a língua geográfica ela é mais encontrada no dorso da língua, tá? Mas ela pode também ser encontrada em outras regiões. Se ela for encontrada, por exemplo, eu vou mostrar uma imagem aqui, se a gente encontrar ela no assoalho, por exemplo, no assoalho bucal, ela já recebe o nome de estomatite geográfica. Então, ela já não está mais na língua, né? Ela está na mucosa oral, então aí é muito importante. Mas vocês podem observar pela essa imagem, fazendo o diagnóstico, que ela apresenta as mesmas características clínicas, os mesmos aspectos clínicos que a gente comentou que é uma língua geográfica.
essa área eritematosa, avermelhada, circulante aí para uma área esbranquiçada que contorna a lesão. Então, uma das primeiras quebras de paradigma em relação à língua geográfica que eu queria trazer aqui para vocês, né, que a gente aqui no nosso canal do Dentista Confiante a gente conversa muito sobre diagnóstico, é que língua geográfica normalmente a gente encontra no dorso da língua, é o que comumente a gente vai ver nos casos clínicos, mas não se preocupe, não se apavore ou acha que é outra coisa quando a gente encontrar também no assoalho bucal. Ela apresenta as mesmas características, só que nessa região ela deixa de ser formada, deixa de ser chamada de língua geográfica, né, ou glossite migratória e passa a ser chamada de estomatite geográfica, mas as características clínicas também é a mesma, tá bom? Uma outra coisa que também é língua geográfica, uma outra imagem que eu gostaria de mostrar para vocês é quando ela é pontual, localizada. E aí muitos colegas também ficam assim, duvidosos do diagnóstico. Poxa, será que isso é mesmo uma língua geográfica? Ai, mas eu não tô vendo aquelas ondinhas. Mas na descrição do aspecto clínico de língua geográfica, como nós conversamos, ela é uma área eritematosa, avermelhada, com bordas, né, esbranquiçadas, definidas aí. Essa área eritematosa despapiladas. Então, se a gente guarda isso, mesmo quando a gente vê uma língua geográfica, mas que não é a típica língua geográfica, a gente vai conseguir orientar o nosso paciente, tá bom? Essa aí, por exemplo, bem localizada, bem avermelhada, já teve situações dessa parte despapilada causar sangramento numa alimentação mais ácida ou mais condimentada. Então é importante que a gente oriente o nosso paciente, tá? Esses casos semelhantes a esse aí, quando a língua geográfica vem bem localizada, bem definida, causa muita preocupação ao nosso paciente. É um caso típico do paciente procurar a sua orientação, procurar o colega dentista com suspeita de alguma lesão neoplásica, lesão cancerígena. Às vezes vai no colega, o colega também fica duvidoso no diagnóstico, tá bom? Então é importante a gente, em diagnóstico de língua geográfica, a gente também abrir o nosso leque de imagens, né? De memorização, a gente guardar bem o que é uma língua geográfica para a gente conseguir orientar o nosso paciente, tá bom? É comum vocês acolherem pacientes com língua geográfica, gente? Hein, Laira? Ei, Júlio? Ei, Fabrícia, seja muito bem-vinda à nossa live. Hoje a gente está falando sobre lesões bucais, né? Mais especificamente sobre língua geográfica, que é uma lesão tranquila de ser diagnosticada, mas que a gente precisa orientar os nossos pacientes, tá bom? Aí, Elisa Araújo, seja muito bem-vinda à nossa live. E aí o paciente chega nessas situações com bastante desconforto, tá, gente? Em alguns casos até sangramento. Não é uma característica típica de língua geográfica, mas como a gente está conversando hoje sobre diagnóstico de língua geográfica, eu achei importante a gente trabalhar com imagens alternativas, né, para a gente conseguir auxiliar o nosso paciente, tá? Uma outra imagem é essa língua geográfica de manifestação lateral, né? No dorso da língua, mas uma manifestação lateral. Então, o paciente sente desconforto, o paciente sente, principalmente em casos de alimentos mais condimentados, alimentos ácidos como o abacaxi, o kiwi, até mesmo o tomate, que é rotina nossa alimentar, ele fica muito desconfortável, tá?
Essa lesão, por exemplo, o paciente chegou muito preocupado porque coincidentemente ele tinha comido uma bolinha de queijo e ele achou que fosse queimadura de bolinha de queijo, tá? Mas por quê? A região já estava muito sensível, né? Como própria característica da língua geográfica, já estava aí a área descamada e aí a sensibilidade ficou aflorada. Mas se a gente observar outras regiões da língua dele, também apresentava a língua geográfica, tá bom? A Laira tá falando aqui, gente, no nosso comentário, que ela não lembra de ter visto casos assim na faculdade. Laira, e é importante a gente memorizar essas imagens, né? Eu acho, trabalhar com diagnóstico é isso, a gente ter uma imagem principal, mas a gente trabalhar com imagens, né? Guardando também a característica típica da lesão, para quando ocorrer casos clínicos diferenciados, a gente também conseguir fazer um diagnóstico assertivo da lesão, tá bom? A Laira tá completando, né, que achou interessante a imagem, não sabia que podia se manifestar dessa forma. É muito bom, né, Lara, a gente ampliar aí os nossos conhecimentos e eu fico muito feliz de contribuir, tá bom? Olivia, seja bem-vindo. O Júlio tá aqui falando, né? Muito boa a aula. Obrigada, Júlio. Seja sempre bem-vindo, tá bom? E o que eu gostaria muito de orientar, porque quando a língua geográfica, ela acontece em crianças, que é bastante comum, tá, gente? Vou colocar aqui uma que eu deixei separadinha aqui, que tá só na criança. Ó, os dentinhos de leite. E em criança, normalmente a primeira manifestação de língua geográfica na criança, ela vem de uma forma mais agressiva, tá? E aí, voltando um pouquinho, até eu falar um pouquinho das crianças, a língua geográfica, ela ainda não tem uma causa definida. Ela pode estar relacionada a fatores genéticos, a fatores hereditários, a carência de vitaminas, ela pode estar relacionado a alguma ação ambiental ou o fato do paciente ser consumidor de bebida alcoólica ou de se ele ser fumante, mas enfim, a língua geográfica, ela não tem uma causa definida. Então, como eu falei com vocês, o paciente que não sabe, que não tem ciência que ele tem uma língua geográfica, é muito importante quando ele vai na sua avaliação clínica, que você observa que ele está com língua geográfica, vocês imediatamente, né, vocês escutam a queixa principal, o que trouxe o paciente, mas por favor, oriente esse paciente, mostre para ele, pergunte a ele se ele já conhece, se ele sabe o que é isso que está apresentando na língua dele. Vocês não imaginam como que isso gera confiança, credibilidade, autoridade no seu atendimento. Poxa, eu fui no doutor para olhar um dente aqui que estava doendo. Você acredita, mulher, que ele viu ali para mim que eu tenho esse negócio da língua que há muito tempo eu vejo, mas isso some, desaparece, volta de novo, às vezes dói, às vezes não dói. Mas ele falou que isso chama língua geográfica e que isso vai vir na minha vida o tempo todo. E olha como que esse paciente ficou feliz com a sua orientação. Então eu acho muito importante a gente fazer o diagnóstico e mostrar ao seu paciente. Agora, se o seu paciente também já sabe, não, eu já sei, já vi isso, eu sei que é uma tal de língua geográfica, reforce para eles as orientações, tá bom? É muito importante. E você imagina se uma mamãe chega perto de você ou na própria consulta e fala: meu filho tá com isso aqui na língua. Gente, na odontopediatria é mais comum do que vocês imaginam. E a primeira manifestação na criança costuma vir de forma bem agressiva, porque a criança não está acostumada com uma língua despapilada. Ela fica muito sensível. E a criança vai comer uma batatinha frita que ela tanto gosta, ela vai comer um bife, algum salgadinho mais temperado e ela sente muito
desconforto. E a mamãe assusta quando vê lesões principalmente semelhantes a essas que tá na imagem, tá bom? Então é importante que a gente saiba orientar essa mamãe e em casos sintomáticos, como é o caso dessa criança, como a gente pode acontecer, quais são as orientações que a gente vai passar aí para essa mamãe ou para esse paciente que está sentindo esse desconforto, tá bom? É comum vocês acolherem pacientes com língua geográfica, gente? Me conta aí, porque é muito comum os pacientes terem, tá? E às vezes é tão comum que o dentista pode pensar assim, é língua geográfica, eu não vou nem comentar nada. Comentem, gente. Falem com o seu paciente. Essa é a minha orientação de hoje, tá? A Laira está perguntando aqui, doutora Adriana, não sei se você já falou sobre as orientações, mas poderia repetir, por favor? Claro, Laira, eu vou passar tranquilamente aqui, tá bom? Porque o que acontece? A língua geográfica, ela não tem cura, tá? Então, existem perguntinhas básicas que o seu paciente faz e eu aconselho que vocês falem para o seu paciente até mesmo antes dele perguntar quando vocês estiverem numa consulta, tá? Que isso gera ainda mais credibilidade aí no seu diagnóstico, tá? Existem 3 perguntinhas que o paciente faz. Primeiro, doutora, o que eu faço para eu não ter isso mais? E a língua geográfica, gente, ela não tem cura. Ela tem tratamento da parte sintomática, se o paciente estiver sentindo desconforto, mas ela não tem cura. Volta e meia, o paciente vai ter a manifestação. Como a gente não sabe a origem, pode ser, por exemplo, relacionada à imunidade do paciente. Se o paciente tem uma queda da imunidade, ele pode ter a manifestação da língua geográfica. Se está relacionado a alguma carência alimentar, se meu paciente tem uma carência de determinadas vitaminas, ele pode ter a manifestação. Se está relacionada a fator de fumante, bebida, foi numa festa, exagerou, pode manifestar a língua geográfica. Então, realmente, ela não tem a causa definida, portanto, ela não tem uma cura, tá bom? Oi, Júlia, seja muito bem-vinda à nossa live. Uma outra pergunta que o paciente sempre fala é: essa língua geográfica, ai doutora, minha criança tá assim, meu marido também tem, língua geográfica é transmissível? Vocês podem responder isso para o paciente até antes dele perguntar. Olha, Maria, pode ficar tranquila, tá? A língua geográfica, ela não está associada a nenhuma bactéria, a nenhum germe, a nenhum micro-organismo. Então, por isso, ela não é transmissível, tá? Ela tem uma manifestação, ela não tem cura, mas ela não é transmissível. Então, é importante que você oriente o paciente, tá bom? E uma outra pergunta muito comum do paciente: doutor, olha, meu filho tá com isso aqui, quanto tempo ele vai ficar com essa lesão? A manifestação da língua geográfica, gente, como a gente já viu, ela é temporária, ela é passageira, mas a gente não pode afirmar quanto tempo aquela língua geográfica vai ficar manifestando ali. Ela pode ficar alguns dias, ela pode ficar alguns meses. O importante é que o nosso paciente não esteja sentindo nenhum desconforto, tá bom? É importante que você faça o diagnóstico e que você oriente o seu paciente o que precisa ser feito, tá bom? E vem aí as orientações. Nós temos casos, aí Laira, agora eu vou falar sobre as orientações, tá bom? As orientações que a gente deve passar ao paciente em casos de língua geográfica. Nós temos o paciente que ele é assintomático. O que significa isso? Ele não sente dor. Ele apresenta o desconforto. Vou colocar aqui uma imagem bem característica da língua geográfica. Olha só, esse meu paciente aí, ele sente que ele tá com a manifestação da língua geográfica, ele já conhece, pode até estar associado, gente, que é muito comum, a língua fissurada, tá? Que são esses nichos na língua aí. Mas o meu paciente não sente dor.
Então, o que eu oriento a esse paciente? Falo, olha, você não sente nenhum desconforto, mas nesse período que tá, você pode evitar alimentos ácidos, condimentados, bebidas alcoólicas, vários alimentos que podem causar um desconforto. Alguns pacientes vão falar assim, doutora, mas eu mesmo estando assim, eu como tranquilamente. Gente, vida que segue para esse paciente. Ele é um paciente portador de língua geográfica assintomático, tá? Então você fala sobre alimentos, orienta ele, então se por acaso você tiver que comer um abacaxi e sentir ardência, é a sua língua geográfica. E o paciente fica consciente do que está acontecendo, tá bom? Agora, nós precisamos atuar no paciente que apresenta a língua geográfica, mas ele é sintomático, ou seja, ele sente desconforto. Ele vai comer alguma coisa, ele está com dificuldade em se alimentar. Esse paciente sintomático da língua geográfica, ele vai comer uma pipoca, um torresmo, uma batata frita, ele vai comer um abacaxi, um kiwi, uma salada de tomate, ele sente a língua formigando, ele sente a língua picante, incomoda. Então, esse paciente precisa receber orientações específicas de acordo com a sintomatologia. A primeira orientação que você vai falar é sobre a alimentação. Esse paciente precisa evitar alimentos ácidos, né? Como abacaxi, maracujá, kiwi, limão, laranja. Ele precisa evitar alimentos condimentados, temperados, pimentas, alimentos salgados, né? Como batata frita, pipoca, tudo isso, né? Uma azeitona, tudo isso que ele percebe que causa um desconforto. O gelado causa mais conforto, então comer uma gelatina, tomar um sorvete, tudo isso dá um alívio. Em algumas situações, o paciente que está com maior desconforto, a gente pode prescrever a clorexidine a 0,12%. A gente pede para manipular em forma de spray, o paciente faz a higiene da boca normal, que é muito importante que ele mantenha a higiene normal da boca, mesmo com dificuldade de alimentar, mas no laboratório pede para manipular a clorexidine a 0,12% e ele faz spray sobre a língua, tá? Em alguns casos, está incomodando demais, pode fazer uso de analgésico, Tilenol, dipirona, caso o paciente tenha sentido bastante desconforto. Uma outra situação, doutora, tá me incomodando muito ainda. A gente pode prescrever um corticoide, como Oncilon A em hora base. Na hora que ele for deitar, ele passa nas áreas afetadas, nas regiões da lesão, para alívio e conforto. E dentro do consultório, como que a gente pode ajudar esse paciente? A laser terapia. O laser, ele vai ajudar na cicatrização, né, na melhora, na ardência. Ele vai ajudar com que essa área que está despapilada, eritematosa, ela cicatrize com maior rapidez, que ele tem um efeito analgésico. Então, existe a pontuação do laser, né, a laser terapia para tratamento da língua geográfica e a gente tem tido grandes resultados com o uso do laser, tá? Mas para quem não tem laser, gente, a orientação que a gente passou aqui também é muito favorável. O importante é que você oriente ao seu paciente, tá bom? Oi, Bianca, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre o tratamento da língua geográfica e as partes, né, as diferenciações de localização dessa língua geográfica também. Ela pode acontecer, gente, como eu disse, tanto em crianças e como adulto. E sempre oriente o seu paciente.
é uma lesão benigna, tá? Muitos pacientes chegam aqui preocupados, principalmente em casos mais avançados, né, onde a papila, né, a língua está bem despapilada, preocupado se trata-se de um câncer, se trata-se de uma neoplasia. Não, a língua geográfica é uma lesão, é uma patologia, mas ela é benigna, tá bom? É muito importante a gente colocar que é uma lesão benigna. Gente, vou conferir aqui que durante o post a gente tiveram algumas perguntas, vou ver se dentro aqui da nossa live eu consegui responder todas, tá? Então eu tive o colega dentista, né, perguntando se a língua geográfica também pode acontecer em outras regiões, e a gente viu que sim, até a gente postou uma imagem aí, ela acontecendo no assoalho da boca, e ela não vai chamar língua geográfica, ela passa a ter o nome de estomatite geográfica, tá bom? Sobre a origem, né, também me perguntaram, não tem origem definida, né, pode estar relacionada a fator genético, hereditário, imunidade, carências de vitamina, né, estresse emocional, mas também não tem forma definida. Fechando aí, muitos colegas, né, cuidado, ela é fácil o diagnóstico, mas atentar para as características clínicas da língua geográfica para que a gente saiba fazer o diagnóstico diferencial. Cuidado para não confundir língua geográfica, às vezes, com uma lesão ulcerativa, traumática. Cuidado para não confundir uma língua geográfica com uma candidíase, tá? Então é muito importante que a gente entenda essas características da lesão, né? Essa área eritematosa, avermelhada, né? Com despapilada, bem demarcadas, em volta dessa estrutura esbranquiçada aí com contorno bem definido. Essa é a característica da nossa língua geográfica, tá bom? Gente, vocês estão vendo que eu tô colocando aqui que foram feitas algumas perguntas e eu quero ter certeza que nessa live eu tô respondendo todas as perguntas que me enviaram lá no direct, tá? Confirmando se pode ter dor, então a gente já falou aqui também que a língua geográfica pode ser sintomática, onde o meu paciente sente dor, ou assintomática, onde o meu paciente não tem dor nenhuma. E o diagnóstico da língua geográfica é puramente clínico. É a gente avaliar a lesão, tá? Então, não tem exame laboratorial, não tem exame histopatológico, não há necessidade de fazer biópsia, tá? O diagnóstico da língua geográfica é por características clínicas, tá? Não tem um tratamento específico porque não tem cura a língua geográfica, mas é muito importante a gente apresentar, falar, passar orientações para o nosso paciente, principalmente o paciente sintomático, ou seja, aquele paciente que sente dor perante a lesão de língua geográfica, tá bom? As orientações aos pacientes, a gente colocou o tratamento, como a gente pode ajudar o meu paciente, é através com laser terapia, tá? Adriana tá... Oi, Gi, seja bem-vinda de Dantas. Oi, Adriane, seja bem-vindos. Oi, Andressa, bem-vindas. A Adriane tá perguntando aqui, medicar com o que, doutora? Olha, Adriane, a gente conversou um pouquinho, não tem cura a língua geográfica, mas se o paciente paciente é sintomático, a gente vai orientar, principalmente a gente em relação à alimentação, tá? Evitar condimentos, né, alimentos ácidos. E em relação à medicação tópica, a gente pode utilizar ali a clorexidine a 0,12%, vou até anotar aqui, clorexidine clorexidine a 0,12%, clorexidina 0,12%, tá? É uma.
Caso o paciente ainda sinta o desconforto, incômodo mesmo, a gente pode prescrever analgésico, tá? Dipirona, Tilenol para alívio, tá? E outra substância tópica que a gente pode usar é um corticoide, que no caso seria o Oncilon A em hora base, tá? Aplicar aí 3 vezes ao dia, ok, Adriana? Essa é a tendência. E dentro do consultório, caso você tenha, né, laser terapia, caso você use o aparelho, você pode fazer laser terapia, a luz vermelha ali na pontuação certinha para aliviar o desconforto desse paciente. O protocolo de laser terapia vai ajudar muito o seu paciente também, tá joia? Alguma dúvida, Adriane? Consegui te responder? Depois você me fala aí, tá bom? Gente, então essa é a nossa orientação sobre a língua geográfica, sobre o tratamento de nada, Adriane, às ordens, tá? Seja sempre muito bem-vinda à nossa live de diagnósticos aqui do Dentista Confiante, tá bom? Olha só, é muito importante que a gente oriente, eu só vou reforçar, gente, porque é muito fácil, porque como o diagnóstico da língua geográfica é clínico, como é muito comum nós encontrarmos pacientes com a manifestação da língua geográfica, muitas vezes o colega dentista não fica atento em passar as orientações ou enunciar, falar com o paciente que ele tem língua geográfica. Então, o meu alerta de hoje, além do diagnóstico, além das orientações, além como a gente pode ajudar esse paciente, no exame clínico, você olhou o paciente, atendeu a queixa, tá lá fazendo o exame clínico, você viu que esse paciente tem língua geográfica, oriente o seu paciente, pergunte a ele se ele olha, João, Maria, você já observou que você tem essa alteração, que a sua língua tem esse desenho? Ele vai te falar que sim ou que não. Ele vai te falar se ele tem ou não desconforto. Ele já falou que algum dentista já comentou. E aí você reforça com eles as orientações, reforça com ele, em caso de sensibilidade, o que fazer, tá bom? Vocês não imaginam quanto de credibilidade vocês vão gerar nesse paciente, quanto de confiança, como que vocês vão conquistar a confiança desse paciente quando você observa numa avaliação que ele tem língua geográfica e você para e passa as orientações necessárias, tá bom? A língua geográfica é de fácil diagnóstico, muito comum, mas muitas vezes o paciente não sabe o que tem. Ele vai ao colega dentista, o dentista observa aquela lesão, mas é tão comum, ele já deve saber que é língua geográfica. Não, o paciente precisa ser orientado e a melhor pessoa para orientá-lo é você, colega dentista, que está ali fazendo o acolhimento dele, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todos nessa live de hoje, fico muito feliz. Todas as terças-feiras nós estamos aqui com casos clínicos de diagnóstico. Normalmente a gente fala de dente, né? Normalmente a gente fala de abscesso periodontal, mas muitos colegas me pediram aí pra gente começar a falar também sobre diagnóstico diferencial de lesão de boca, e hoje eu trouxe esse mais comum aí, que é a nossa língua geográfica, glossite migratória, enfim, com N nomes, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida, só mandar aqui pra gente no direct, tá bom? Uma semana abençoada, né? Teremos feriado nessa semana, tá? Mas uma semana muito abençoada para todos vocês, tá joia? Obrigada, Yasmin, obrigada pela aula, obrigada a vocês por estarem aqui. Adriane agradecendo aí a resposta, tá bom? Andressa, um beijinho. Pri, seja bem-vindo, tá, gente? Ficam com Deus e uma semana maravilhosa aí para vocês, tá bom? Beijos.
Opa, deixa eu tirar aqui as nossas imagens aqui. Oi, Gi, gente, voltei. Nada, Gi, olha, fica à vontade, tá, gente? Olha, eu vou deixar essa live, a gente tá falando aqui que chegou no finalzinho. Eu vou deixar essa live salva, vou só preparar, fazer uns ajustes nela, mas eu vou deixar ela salva aí no nosso feed para que vocês consigam assistir com calma e tranquilidade e entender tudo sobre essa língua geográfica aí tão comum e que a gente precisa orientar os nossos pacientes, tá bom? Gi, assiste lá. Gente, fica com Deus. Uma semana abençoada para vocês.